dia. Oi, Sirlene. Bom dia. Como é que vão, meus queridos? E aí? Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos a mais uma prática, a mais essa manhã de meditação, onde a gente se encontra para tirar esse tempo para nos cuidar e também para a gente fazer a leitura, né? Para a gente entrar em contato com os ensinamentos, com as orientações de mestres. No caso, a gente está lendo o livro de Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz, que é um livro bem importante, na minha opinião, e que nos orienta, né, sobre a prática de meditação, sobre como nos mantermos estáveis nesse período, né, nesse período de grande aflição, de aflição coletiva, de aflição mundial, onde os nossos sentimentos estão à tona, onde a gente está sentindo tanta coisa, né? Tantas impressões, tantas ideias têm vindo às nossas mentes, tantas incertezas. Tá bem mais claras as incertezas, né, nos dias atuais, como as coisas não são tão fixas, né? Como as coisas são impermanentes. Então, esse momento que a gente tem vivido, todos nós, tem nos dado essa... Opa, agora sim. Tem nos dado essa percepção, né? Essa percepção de que as coisas têm um fim, têm uma duração. Então a gente vai iniciar a nossa prática de hoje fazendo uma meditação silenciosa. Durante esse período, eu recomendo que você procure se sentar confortavelmente. Busque uma almofada, você pode pegar uma almofada, trazer embaixo dos glúteos, apoiar os isquios sobre a almofada. Na verdade, você se senta como se fosse na beirinha da almofada. Que aí você eleva o seu quadril. Aí dessa forma, elevando o quadril, você consegue trazer suas coxas apoiadas no chão. Porque o interessante dessa postura é manter as coxas apoiadas no chão para dar essa sustentação à coluna. Então, você não deve sentir desconforto na lombar. Se você estiver sentindo desconforto na lombar, o melhor é você ir para uma cadeira. Em uma cadeira, e você senta com os pés no chão e afasta suas costas do encosto. Então, temos essa opção de sentar no lótus, trazendo... Você pode fazer o lótus completo, onde você traz o pé sobre a coxa, se você quiser e se você puder, obviamente. Ou você faz o semilótus ou senta na cadeira. Ambas as posturas você tem que buscar o maior conforto possível, porque a gente vai passar algum tempo nessa postura. A gente vai passar algum tempo nessa situação aqui, tá bom? Então, eu vou tocar o sino no início e ao final da prática. A gente vai passar alguns minutos. Deixa eu olhar o relógio aqui. Então observa lá na frente um ponto. Mantenha a sua atenção ancorada nesse ponto. Os pensamentos que vierem, você simplesmente observa. E deixa que a qualidade dos seus pensamentos, que é impermanente, que é imaterial, pela sua própria natureza, eles vão se desfazendo. Então, deixe os pensamentos virem naturalmente, sem criar nenhuma expectativa, sem criar nenhum diálogo. E simplesmente observe esses pensamentos.
Observa e deixa passar. Se o pensamento permanecer por muito tempo, você pode rotulá-lo como pensando, para reafirmar essa qualidade dele, que ele é apenas um pensamento. E aí você volta sua atenção para esse ponto lá na frente.
vamos iniciar a leitura do nosso livro, retomar a leitura desse livro. A gente está no capítulo 8, os Dharmas Materiais. Estamos na página 54. Então, eu vou começar a partir do segundo parágrafo aqui da 54 do capítulo 8. Mesmo se pararmos agora de falar sobre esse ensinamento específico, já é possível perceber que muitas de nossas variações de humor estão relacionadas com a maneira pela qual interpretamos o que acontece. Se olharmos atentamente para as alterações de nossos estados de espírito, veremos que sempre existe algo que as desencadeia. Carregamos uma realidade subjetiva que está continuamente fazendo disparar reações emocionais. Alguém diz, você está velho, e entramos em um estado mental específico, de alegria ou tristeza, de encanto ou aborrecimento. Para outra pessoa, a mesma experiência pode ser completamente neutra. Palavras são faladas, cartas são recebidas, telefonemas são dados. O alimento é ingerido, as coisas acontecem ou não acontecem. Acordamos pela manhã, abrimos os olhos e as situações sucedem-se o dia todo, até que vamos dormir novamente. Mesmo durante o sono, muita coisa acontece. Durante toda a noite, encontramos as pessoas e situações de nossos sonhos. Como reagimos ao que ocorre? Somos apegados a determinadas experiências? Rejeitamos ou evitamos outras? Quando somos fisgados pelos 8 dharmas materiais? A ironia está no fato de que somos nós mesmos que os construímos, por meio de reações ao que nos acontece. Eles não são concretos em si mesmos, mas estranho ainda é o fato de também não sermos tão sólidos assim. Temos um conceito a respeito de nós mesmos que reconstruímos momento a momento e tentamos proteger por reflexo. Entretanto, esse conceito que estamos protegendo é questionável. É tudo muito barulho por nada. Como empurrar e puxar uma ilusão que se desfaz? Então, a pergunta, né? Como é que a gente lida com essa ilusão de nós mesmos? Esses conceitos, a forma como a gente acredita no que que somos. E isso tudo é ilusão, né? É a própria prática de meditação. Quando você está aqui e observa um pensamento e rotula ele como pensando, então você percebe a natureza dele, você percebe a natureza ilusória do pensamento. E aí você começa a expandir essa relação com outras situações, com outros sentimentos, com questões que vão vir na sua mente. Você percebe que muito do que muitas vezes parece tão fixo, tão real, é uma ilusão e que passa. E que aquela coisa que você está dando tanta atenção, está dando tanta energia, ela vai se desfazer. Podemos achar que de algum modo devemos tentar erradicar esses sentimentos de prazer e dor, perda e ganho, louvor e culpa, prestígio e desonra. Entretanto, seria uma abordagem mais realista tentar conhecê-los, ver como eles nos fisgam, observar como colorem nossa percepção da realidade, perceber que não são assim tão sólidos. Então os 8 dharmas materiais se transformariam em meios para nos tornarmos mais sábios, bondosos e felizes. Para começar, durante a meditação, podemos perceber como as emoções e os estados de humor estão relacionados, como ter ganho ou perdido algo, ter sido elogiado ou acusado, e assim por diante. É possível notar que aquilo que começa como um simples pensamento, uma mera qualidade de energia, rapidamente se manifesta sob uma forma desenvolvida de prazer ou sofrimento. É claro que precisamos de uma certa coragem, já que gostaríamos que tudo ficasse na coluna do prazer, louvor, prestígio e ganho. Gostaríamos de nos assegurar de que tudo vai ser a nosso favor. No entanto, quando olhamos bem, vemos que não temos nenhum controle sobre o que nos acontece. Temos todo tipo de alteração de humor e reação emocional. Elas simplesmente vêm e vão, interminavelmente. Às vezes, seremos completamente aprisionados por um drama. Ficaremos tão aborrecidos quanto ficaríamos se alguém entrasse na sala e nos desse um tapa no rosto. Nesse momento é possível pensar, espere um pouco,
que está acontecendo? Olhamos para a situação e conseguimos enxergar que, de repente, sentimos que perdemos algo ou fomos insultados. Não sabemos de onde vem essa sensação, mas lá estamos nós, mais uma vez fisgados pelos 8 dharmas materiais. Exatamente nesse momento, podemos sentir essa energia, fazer o máximo para permitir que os pensamentos se dissolvam e dar a nós mesmos uma folga. Para além de todo estardalhaço e confusão, existe um céu enorme, bem ali, no meio da tempestade. Podemos parar e relaxar. Então, aproveita o momento que acontece essa situação para fazer a prática. Para tentar relaxar diante do drama. Então, o drama está ali diante de você, lhe envolvendo, toda aquela energia, toda aquela situação. E aí você para e tenta relaxar sua mente. Acomoda sua mente, rotula de pensando. Imagina que aquilo é um pensamento, que aquilo vai passar, vai se dissolver. Não é rejeitar, você não rejeita, você acolhe. Você recebe, você sente a sensação. Se precisar, chora. Se precisar chorar, chora. Diante do drama. Então, tá sentindo aquela necessidade de chorar, chora. Sente. Sente completamente aquela sensação. Sente a raiva, todo o calor que a raiva cria em nós. Toda aquela tempestade que vai se instaurando. A tristeza, a alegria, todos os sentimentos. Observa, sente. Sente completamente, se coloca inteiro naquele momento, presente. Não reage, não sai daquilo. Fica. Tenta estabilizar sua mente diante daquela sensação. Para isso, prática de meditação. Que aí você vai trazer essa consciência que você pratica aqui. No momento que você observa esse ponto, a gente está criando as condições para que a gente possa estar enfrentando as situações as mais variadas que a nossa vida nos coloca pela frente. E quando essa situação vier, qualquer que seja, você vai estar estável. Você vai perceber a diminuição da impulsividade. Seu padrão, seus altos e baixos, eles vão ficar mais estáveis. Ainda vai ter flutuações, que isso não vai deixar de existir. Mas vão ser menores as flutuações de humor. Podemos também ser completamente levados por uma deliciosa, prazerosa fantasia. Olhamos para a situação e do nada sentimos que ganhamos, vencemos, fomos elogiados por algo. O que surge foge ao nosso controle e é totalmente imprevisível, como as imagens de um sonho. Entretanto, assim que se inicia, somos mais uma vez fisgados pelos 8 dharmas materiais. Então, da mesma forma que vem uma tristeza, pode vir uma alegria tão arrebatadora que você é envolvido pelo aquele sentimento. E às vezes um sentimento de alegria pode você tomar uma decisão equivocada. Sabe? Aquela compra impulsiva. Você está tão alegre com a sua situação, ganhou uma promoção no trabalho. Nossa, meu salário dobrou. Aí faz aquele investimento que não era necessário. Investimento não, às vezes é um gasto mesmo. Você aposta todas as suas fichas num carro novo do ano, sei lá, em outra situação. Aí volta para a roda, né? Que é a insatisfação. Daqui a pouco o carro já não é mais o seu prazer, né? Aquele prazer de dirigir ou de ter adquirido aquele objeto já não tem mais sentido, né? Porque, por exemplo, agora a gente está todo mundo em casa, né? Então o carro está ali na garagem, não vai mais usar. E aí? Aí aquela energia, o impulso te levou para um lugar, mas aí a vida te coloca no outro. É essa relação que a gente tem que estabelecer com tudo, com pura consciência, pura luminosidade, diante de todas as situações. Os seres humanos são tão previsíveis, um pequeno pensamento surge, cresce, e antes que possamos saber o que aconteceu, somos tomados pela esperança e pelo medo. No século VIII, um homem notável introduziu o budismo no Tibete. Seu nome era Padmasambhava, o nascido do lótus. Era também chamado Guru Rinpoche. A lenda conta que certa manhã ele simplesmente apareceu sentado em um lótus,
no meio de um lago. Disse que essa criança em comum nasceu totalmente desperta, sabendo desde o primeiro momento que os fenômenos exteriores e interiores não possuem absolutamente nenhuma realidade. Não possuem absolutamente nenhuma realidade. O que ele não sabia era como funcionavam os fatos da vida cotidiana. Era um menino muito curioso. Percebeu desde o primeiro dia que atraía a todos com seu brilho e beleza. Notou também que quando estava alegre e bem-humorado, as pessoas ficavam felizes e o cobriam de elogios. O rei desse país ficou tão cativado por essa criança que levou o Guru Rinpoche para viver em seu palácio e o tratava como filho. Então um dia o menino foi brincar no alto do palácio, levando consigo os instrumentos rituais do rei, um sino, um cetro de metal chamado Vajra, e feliz dançava por ali, fazendo soar o sino e girando o Vajra. Então, com grande curiosidade, atirou-os no espaço. Eles caíram na rua abaixo, sobre a cabeça de duas pessoas que passavam, matando-as imediatamente. O povo daquele país sentiu-se tão ultrajado que exigiu que o rei expulsasse Guru Rinpoche. Nesse mesmo dia, sem bagagem ou alimentos, ele saiu sozinho para a floresta. Essa criança curiosa havia aprendido uma poderosa lição sobre o funcionamento do mundo. A história conta que esse breve, mas vívido encontro com o elogio e a culpa era tudo de que ele precisava para compreender o movimento do samsara na vida cotidiana. A partir desse momento, abandonou a esperança e o medo e trabalhou com entusiasmo para despertar os outros. Também podemos viver assim, em tudo que fazemos. Podemos explorar esses pares de opostos tão familiares. Em vez de cair automaticamente nos padrões habituais, podemos começar a perceber como reagimos quando alguém nos faz um elogio. Como reagimos quando alguém nos culpa. Como reagimos quando perdemos alguma coisa. E quando achamos que ganhamos algo. Quando sentimos prazer ou dor. Isso é simples. Apenas sentimos prazer ou dor, ou existe todo um roteiro que se desenrola paralelamente. Então, a cada sensação, a cada sentimento, a gente para e observa como uma prática. Isso naturalmente vai se tornar automático. Você vai conseguir ganhar essa consciência, essa lucidez de forma mais ampla, sem necessidade de você estar parando e dando atenção. Mas no início a gente precisa dar uma parada, observar o que está acontecendo, essa sensação de culpa. Por que veio essa culpa? Aí você vai lá e observa que histórias estão ao redor dessa sensação, desse sentimento. E aí outros, alegria, um elogio, receber um elogio. Por que aquele elogio específico manifesta tanta energia? Por que a minha energia está condicionada àquele tipo de elogio? Por que a minha elogia está condicionada àquela crítica? Então, receber uma crítica. Nossa, vem a crítica. Aí você fica arrasado. Perde o dia. Por que a minha energia está condicionada àquilo? Por que eu dependo daquela pessoa, daquela fala, daquela atitude para eu me sentir bem ou não? Então você começa a perceber esse engenhoso movimento da mente. Essa construção que a gente faz em relação a tudo. Quando nos tornamos inquisitivos sobre esses fatos, olhamos para eles, vemos quem somos e o que fazemos com a curiosidade de uma criança. Aquilo que parecia um problema transforma-se em fonte de sabedoria. Estranhamente, essa curiosidade começa a cortar pela raiz o que chamamos de sofrimento do ego ou egocentrismo. E enxergamos com mais clareza. Normalmente somos levados por sentimentos de prazer e dor. Somos levados por eles em qualquer dessas direções. Reagimos com nosso estilo habitual e nem ao menos percebemos o que está acontecendo. Antes de nos darmos conta, já escrevemos uma novela sobre os grandes erros de alguém, sobre os nossos grandes acertos, ou sobre nossas justas razões para conseguir isso ou aquilo. Quando começamos a compreender esse processo como um todo, ele se torna muito mais leve. Então, quando a gente percebe esse processo de criação da mente, em todas as situações e todas as relações, isso se torna leve. É até engraçado como é que a nossa mente é levada para determinadas situações. É tão óbvio como ela
se aproxima de algo ou rejeita outra situação. Então, é com essa leveza, com esse bom humor que a gente vai encarar essas construções da mente. Essa percepção. Aquela percepção de tô novamente fazendo aquela coisa, novamente eu estou pensando isso, novamente eu estou fazendo isso. Então, você se dá conta e meio que você abre um leve sorriso, né? Nossa, de novo, olha que engraçado, a minha mente está me levando para esse lugar novamente. Independente do lugar. Até no sofrimento a gente tem que dar um leve sorriso para, poxa, ó, tô sofrendo de novo, natural, é normal. É um condicionamento, eu encaro esse condicionamento, isso para si mesmo, eu encaro esse condicionamento. A minha mente está condicionada a esse sofrimento. E aí você vai se dando conta desse mecanismo, até você se desfazer dele, desse mecanismo que se instaurou, né? Dessa sua habilidade de sofrer. A gente ganha até uma habilidade para sofrer. Olha aí que onda, né? Que viagem. A gente cria algo específico para manter aquele sabotador. Era muito comum eu falar isso, porque eu geralmente criava um sabotador em mim e ele era poderosíssimo. Com o tempo, e quando eu tomei consciência desse sabotador, ele foi se desfazendo. Eu falava, até muitos amigos meus sabem disso, amigos de 10, 15 anos, sabem quanto esse sabotador era forte. E eu falava, nossa, meu sabotador, e tinha até um nome. E aí eu sentava tipo num diálogo com esse sabotador, sabia que ele estava por ali. E aí você vai se dando conta dessa figura que você criou de si mesmo e começa a dar menos poder para ela, das situações que você criou. Começa a se separar, sabe, disso. Perceber que isso não é você, é uma construção da sua mente. E aí você vai se dissolvendo, vai se separando até sumir. Às vezes volta, porque tá ali, né? Alguns padrões mentais, eles são como... É como se fossem marcas na grama. De tanto você caminhar num determinado sentido na grama, vai criando um caminho. E a mente é da mesma forma. De tanto você pensar em determinada situação, se estabelece um caminho e um atalho. Aí é mais fácil você pensar daquela direção do que em outra. Então, para você ir para outra direção, você tem que fortalecer a outra direção. Você tem que olhar mais para o outro lado. E enfraquecer a outra. Até que a vegetação recubra aquele caminho que você não quer mais andar, não quer mais trilhar. Aí você vai esquecendo. Até perceber que não está mais ali. Não está tão óbvio, né, de você recorrer ali. Somos como crianças construindo um castelo de areia. Nós os enfeitamos com lindas conchas, pedaços de madeira e caquinhos de vidro colorido. O castelo é nosso, proibido para os outros. Se alguém o ameaça, estamos dispostos a defendê-lo. No entanto, apesar de nosso apego, sabemos que inevitavelmente ele será levado pela maré. O truque está em desfrutar dele ao máximo, sem se apegar, e quando chegar uma onda, deixar que ele se dissolva no mar. E é difícil, né? É tão difícil, a gente constrói algo, qualquer situação, né? Constrói uma relação. Tá? Você tá ali casado e tudo e tal. No menor momento de ameaça, você já fica... Né? Você já reage todo, já se encrispa, né? Já fica todo protetor daquele seu território, né? Porque na sua mente aquilo é seu, né? Aquele relacionamento é seu. Aquele lugar é seu. E na verdade não tem um lugar seu. A liberdade é essa, né? A liberdade da mente é essa, de você estar num lugar e estar em outro. Então permita essa liberdade. Entenda que a qualquer momento tudo pode se desfazer, independente da situação. Pode se desfazer das mais variadas possibilidades, mas vai se desfazer. Então você já vai acostumando a sua mente a essa possibilidade. Que o castelinho de areia, ele vai se dissolver. Não importa. É igual um castelo de cartas. Já fizeram aquelas torres de cartas? Você faz aquelas torres de cartas já sabendo que ela vai cair, vai tombar. É igual colocar uma peça de dominó uma atrás da outra. Você já faz com a ideia delas caírem. Então é isso, a gente já faz com a ideia de que vai se dissolver. Qualquer coisa na vida. Qualquer coisa, qualquer situação.
Às vezes muita gente tem muito apego, né, em relação aos filhos, né, como também situações fixas e imutáveis. Como se as crianças não fossem crescer, não fossem sair de casa, não fossem alçar outros voos, não fossem se distanciar da família, né? Então, da mesma forma, com qualquer relação, você tem que perceber que aquela relação você nutre, você acolhe, você vive ela intensamente no momento que você tem ela por perto, mas sabendo que um dia ela vai desaparecer, ela vai se distanciar, igual uma amizade. Uma amizade, muitos amigos você tem um valor imenso naquele momento e com o tempo aquela amizade ela vai se desgastando, vai desaparecendo, vai ganhando outro sentido. Então, tudo na vida ela tem um tempo. Nada é imóvel, nada é imutável. Permitir que as coisas se dissolvam, às vezes chamamos de desapego, mas sem a qualidade fria e distante que frequentemente se associa a esta palavra. Neste caso, o desapego inclui mais bondade e profunda intimidade. Então a gente tem que ser generoso. Na generosidade, a gente permite que outras pessoas se aproximem. A gente permite compartilhar as nossas relações com outras pessoas. A gente amplia. Em vez de a gente estar dedicado só a uma pessoa, a gente se amplia para um grupo, amplia para uma cidade, amplia para um país. Então a gente vai saindo da nossa caixinha, né? da nossa bolha. A gente amplia para todos os seres. Então você não pensa só naquela sua relação específica, você pensa em beneficiar um coletivo, você pensa em beneficiar o planeta. Você não fica só pensando no Brasil, você vai pensar na China. Então, a gente não vai pensar só na nossa saúde, a gente vai pensar na saúde do Sudão, vai pensar na saúde do Iraque. Então, a gente está pensando na saúde coletiva como um todo. Inclui todos os seres humanos na sua lista de amigos espirituais. Inclui toda a humanidade. Em todas as situações. Você não vai pensar só no Bessa, você vai pensar no bairro dos Estados, vai incluindo outros bairros, vai incluindo outras cidades, vai incluindo outros países. Vai saindo do seu ambiente confortável. E aí você vai treinando essa possibilidade. Então, neste caso, o desapego inclui mais bondade e profunda intimidade. Na verdade, é um desejo de conhecer semelhante à curiosidade de uma criança de 3 anos. A gente vai aumentar a nossa curiosidade. Como uma criança de 3 anos. Queremos conhecer nossa dor para podermos parar de fugir interminavelmente. Queremos conhecer nosso prazer para podermos parar de agarrar continuamente. Então, de algum modo, nossas perguntas tornam-se mais amplas e nossa curiosidade mais vasta. Queremos entender a perda, de modo que possamos compreender os demais quando sua vida desmorona. Queremos entender o ganho, para que possamos compreender outras pessoas quando estão encantadas ou quando se tornam arrogantes, empolgadas e envaidecidas. Então a gente vai buscar entender a perda, a gente vai buscar entender quando a vida se desmorona. Vamos entender como é que é quando uma pessoa se sente ao ganhar alguma coisa. Quando elas estão encantadas com determinada situação, como elas se tornam arrogantes, empolgadas e envaidecidas. Então a gente vai perceber que a nossa mente ela pode estar em vários estados, vários estágios. E as sensações são semelhantes. Então qualquer ser humano em qualquer situação nesse planeta atualmente, ele tem essas condições. De entender o ganho, de entender a perda, de ficar arrogante, ficar empolgado, ficar envaidecido, ou sentir o contrário, né? Sentir a derrota, o medo, a fragilidade. Então a gente guarda em si essas possibilidades. Então a gente vai, como uma criança curiosa, entender como é que funcionam esses mecanismos, sabe? Recebeu um videogame, aquela criança que quer abrir o videogame para ver o que é que tem dentro, o rádio.
para saber como é que funciona aqueles mecanismos, né? Como é que aquilo tudo, como é que aquela mágica acontece diante dos seus olhos. Então é esse estágio, você é uma criança que nós aqui com a meditação a gente busca trazer essa mente mais ampla que a criança possui, né? Essa curiosidade de entender como funcionam os mecanismos da vida. Então a gente vai fazer mais uma prática de meditação, né? Mais alguns minutos. Recomendo uma posição confortável, mãos sobre os joelhos, procura manter as coxas apoiadas no chão. Se necessário, eleva o quadril para poder posicionar as coxas dessa forma. Você pode usar uma cadeira para sentar. Na cadeira, pé no chão, repousa as mãos sobre os joelhos e afasta as suas costas do encosto. Tá bem? Vamos iniciar. Ao final desse momento de meditação, eu vou tocar o sino e a gente retorna para nos despedirmos, tá bom? Vamos lá. Posiciona o olhar num ponto fixo lá na frente. Repousa seu olhar sobre esse ponto. Os pensamentos que vierem você observa e deixa cada um se dissolver como uma nuvem no céu, sem se apegar a nenhum deles, sem rejeitá-los. E se tiver algum pensamento mais insistente, rotula ele com a palavra pensando. Dessa forma você lembra da natureza desse pensamento.
Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida e nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todas, gratidão a todos. Um ótimo dia, as melhores energias. Aproveite o dia de hoje. E a gente se encontra às 9h30 com prática de yoga. E às 18 horas temos yoga no YouTube. Então, pela manhã aqui no Instagram e à noite no YouTube. Quero agradecer mais uma vez a todos os colaboradores, todos os apoiadores desse projeto, que estão participando desse financiamento do nosso projeto. Quem desejar, quem sentir que pode colaborar também, financiando nosso projeto, manda um direct para mim que eu explico com maiores detalhes como funciona. Aos apoiadores mais antigos, continue apoiando, que o nosso apoio é necessário que esse apoio seja mensal. Então, continue, o seu apoio é super importante nesse momento para que a gente mantenha a nossa programação, tá bem? Um ótimo dia a todos, desejo o melhor e até o nosso próximo encontro, até 9h30, aguardo vocês. Valeu, valeu Sabrina, valeu Josi, Lenilton, valeu Débora, saudade Débora das nossas aulas na praia. Valeu gente, um bom dia. Valeu Lívia, valeu Maria. Eu tô sem óculos, tá difícil enxergar. Valeu gente.